Legal, legal. Agora me conta uma coisa, dentro do que eu te acompanho nas postagens Aham, pela internet, eu vejo que existe um diferencial do teu trabalho com relação à meditação. uhum, Você colocou isso dentro do seu trabalho, né, na divulgação das artes marciais, e aham, eu acho isso muito interessante. Como é que isso entra? Primeiramente, eu queria saber como é que isso entra na sua vida a ponto de você fazer esse mix, né, entre uhum, arte marcial e meditação. E depois eu te perguntar qual é a diferença, na sua sim, visão, que isso possa acrescentar aos seus alunos. sim. Então, né, eu já pratiquei, fiz práticas espirituais na tradição indiana da Vedanta, quando eu era novo, uns 21, 21, eu queria ser monge, né, nessa época, né, de uma tradição, até, né, até onde tem meu sobrenome Vivekananda, né, ele é do RG, né, é da minha família, mas tem uma tradição chamada Vedanta, que tem o mestre Swami Vivekananda, né, que meu avô tem o nome, né, desse professor e a nossa família ficou com esse sobrenome, assim, né. Eu fui atrás disso, eu buscava, né, tinha essa relação monástica, assim, eu quis ser monge por um tempo, assim, né, dessa tradição. Depois de um tempo me afastei um pouco, mas aí encontrei o budismo tibetano com o professor Lama Padmasambhava, que vive no Rio Grande do Sul, em Viamão, e ele também veio praticante do Zen, né, também ele tinha uma ligação, assim, e aí muito da linguagem dele, né, e de um outro professor, Lama Wallace, que os dois são físicos, né, cientistas e tal, professor americano, e tinha muita prática da ênfase no silêncio, de uma meditação, né, que eles usam no budismo tibetano de shamatha, né, ou também se traduz em tibetano como shine. Hoje usam muito como foco da mente, né, tem práticas que falam de mindfulness, de atenção plena, né, de trazer muito disso, ser muito enfatizado, né. E eu pratiquei muito, né, quando eu entrei, não lembro se foi em 2012, acho que por aí comecei a praticar com eles, né, me conectei muito à linguagem e tal, e eu fui vendo que como eu me dediquei muito ao budismo nessa época, assim, eu vi que naturalmente por tanta prática, por exemplo, de você praticar muita e, imobilidade do corpo e relaxamento, a gente fala como se fosse um escaneamento, que você vai trazendo uma percepção de muitos detalhes do corpo, relaxando coisas muito minuciosas, parado assim. Você começa a trazer uma atenção muito pro corpo, primeiro, e você vai aprendendo a relaxar micro músculos assim, né, que vai passando, e desenvolver uma estabilidade mental. E eu percebi que meu corpo na arte marcial estava mudando. A minha percepção física começou a mudar. E eu vi que meu próprio Wing Chun, por exemplo, que eu treinava mais, começou a mudar. Minha percepção de corpo, de olhar, a noção de relaxamento, de tensão, de ver aquilo, minha consciência corporal começou a ficar muito fina, né? Eu fiz muito dessa prática, né? Eu fiz um retiro de um mês, que medita 6, 8 horas por dia. Também fiz um retiro de 3 meses, né? Ficava 6 a 8 horas por dia sentado, sem vários rounds, assim, né? Praticando como um treino de musculação tem rounds, séries, né? De meditação para aguentar, não fica parado 8 horas lá, né? Senão arrebenta o joelho, né? Aí isso foi dando uma percepção muito profunda, não só do corpo, mas também do aspecto mental, emocional. Aí, como a prática do budismo também tem um aspecto de que, né, um dos aspectos do caminho, né, de que eles falam do Bodhisattva, né, que dedicar a vida por liberar os seres do sofrimento, né, de trazer benefícios. Eu também comecei a ver os meus conflitos internos, né, da arte marcial. Eu, pá, faço uma arte marcial, como que eu consigo sanar uma arte, né, tem agressividade, tem luta, né, posso machucar, e como trazer uma coisa que é compassiva, amorosa, por benefícios de bondade. Tive esses conflitos internos, assim, como que isso casa, né? Mas aí isso foi sanando hoje em dia para mim, né? Por exemplo, a palavra, eu gosto muito da palavra do ideograma Wushu, né? Que tem a ver também, né? Que seria como fosse arte marcial, mais ou menos em chinês, assim. Mas as raízes do ideograma, né? Eu não sou um especialista, mas é um pouquinho que eu vi, assim, né? Alguém que entende mais de ideograma pode explicar melhor. Mas ele tem a ver um pouco o Wu, que é um pouco do Bu, né? Que até falando Budô, aí vão saber melhor que eu, talvez possa saber, né? Que é o Wu, o Bu. Tem a ver também com desarmar, parar a guerra, né? Então eu percebi que, tipo, luta é uma coisa, Wushu é outra, né?
ou Budô, como sendo do caminho ali. Então, porque dentro disso tem uma ética já na própria palavra. Que é mas aí, mas como que eu vou desarmar, parar a guerra, se eu estou treinando algo para aquilo? Mas eu percebo que quando eu comecei na arte marcial, eu era muito nervoso, né? E algo mudou em mim, mesmo levando soco. Algo acalmou em mim. Alguma guerra interna diminuiu, eu me tornei um pouco mais pacífico, né? Mesmo que eu tivesse habilidades. Eu vi que mudou muito, eu nunca pensei assim, né? Era muito bravo, assim, né? Quando eu era criança, assim, com raiva, assim, né? Então, assim, e mudou, assim, hoje me vê, assim, ninguém nem imagina que era uma criança tão brava, nervosa, assim, né? E eu comecei a ver, aí o meu professor, né, Lama Padmasambhava, ele fala muitas coisas, que, por exemplo, a prática de meditação parada, ela é uma ação de poder, que é você, ação de poder, não é ter o poder ir lá e machucar o outro. Ação de poder é não se perturbar, se manter estável diante daquilo. Aí ele conta uma história que talvez faz a única que eu conecto, uma história mais japonesa, acho assim. Ele conta um pouco assim, tinha um mestre, que daí eu conecto com isso, né? Que ele já era mais velho, já era mais conhecido, e um outro mais jovem desafiou ele. Queria a fama dele se lutasse com ele, né? E tinha vantagem por ser mais jovem, né? E os alunos desconfiavam que talvez se ele lutasse com esse mestre mais jovem, ele podia perder, né? Por uma questão física, mesmo que ele tivesse habilidades, fosse bom. Mas ele aceitou o desafio, enfrentou os alunos, e o mestre mais velho perdeu para o mestre mais jovem, que era o mestre mais arrogante e tal. Aí os alunos ficaram um pouco, como assim, né? Porque você, né, estragou seu nome, né? Sua imagem, né? Por que você fez isso nessa altura da vida, que tá tudo um pouco, né? Respeitado, vai, né? Vamos dizer, queimar o filme agora, né? Por causa de um duelo que você nem precisa fazer. Ele falou, mas faltava uma coisa para ensinar para vocês. Como apanhar sem se perturbar. Porque ele tá perturbado, mesmo vencendo. Eu não. Isso é importante vocês saberem. Eu precisava desses ensinamentos para vocês para completar. Então o ponto não é ganhar ou perder. O ponto é como a energia interna que você acaba olhando no aspecto sutil das emoções na meditação te arrasta. Uma vez eu perguntei para o meu professor de Muay Thai, quantos por cento você acha que é emocional na luta? Ele falava 70%. Mas se a gente for olhar, então quantos por cento a gente treina a mente? A gente treina o corpo, treina a técnica e treina um pouco a mente. Mas um treino específico no budismo a gente tem um método de como a pessoa, do que fazer com a mente, uma ferramenta, uma linguagem específica, por milhares de anos, séculos, testada e comprovada por muitos yogis, praticantes, que é, se seguir esse método, vai chegar nesse resultado. Essa é a ciência empírica, né? Que vem das tradições contemplativas. Então não é tipo solto assim. E aí você percebe que na academia, às vezes alguns se dá melhor emocionalmente. Tem gente que é muito bom dentro da academia, vai lutar no ringue, não se dá bem, né? Tem muitos lutadores que são grandes lutadores, mas não se deu bem num campeonato por causa que tem um emocional ali. E tem muitos que nem são tão bons. Tinha um cara que eu lembro assim que conheci ele que treinava Muay Thai, ele não era um cara disciplinado. Tipo, aquele tipo preguiçoso, vai quando dá. Mas quando ele ia lutar no ringue, ele se dava bem, porque ele era muito tranquilo, entende? Emocionalmente. Talvez porque ele não tá nem aí para ser campeão, né? Ele era, né? Talvez alguma coisa assim, ia bem, né? Então tinha esse aspecto da onde? Talvez ele trouxe de uma educação dele, da forma de lidar com a mente. Mas nessas tradições contemplativas a gente tem um método para chegar. Todo mundo chegar nesse mesmo lugar. Não é uma coisa tipo, de 100, tem um que tem a sorte de chegar nesse lugar. E aí eu comecei a ver que as minhas experiências de sparring, de treino, mudou. Aí eu percebi que a mente que é treinada muda a tua habilidade na luta também. Porque se você não é arrastado por um golpe, por exemplo, se você tem um golpe e você se afeta emocionalmente, o outro entende aquele jogo e manipula você. E se você não se perturba, se você não se sente humilhado, se você consegue manter uma mente estável, você tem uma vantagem. Mesmo que você tenha uma desvantagem técnica, às vezes, de habilidade, mas se você tem uma vantagem mental, a gente sabe disso que isso faz diferença. E às vezes o psicológico ganha bastante, né? Então a gente vê às vezes em luta, né, de
só na encarada meio que a gente vê, às vezes, quem que vai ganhar por ali, quem que se abalou um pouco, né? No olhar já, bicho, já meio que perdeu um ponto ali, né? Então tem esse aspecto da mente, assim, do foco. Então eu percebi que isso afetava, melhorava a habilidade em luta nos alunos. Porque o que que acontecia? Eu via os alunos, a gente fazia algumas experiências de combate, de testar, mas alguns alunos não progrediam naquilo, assim. Ele travava. Aí eu fazia uma conversa com os alunos, terminava, eu falei, ó, a gente não vai conversar sobre estratégia. O que que eu fiz aqui, o que que eu fiz ali, o que que eu errei. Como você se sente internamente? E eles não sabiam responder. Não, tá tudo bem. Não, mas você estava com raiva, você ficou nervoso, você estava com medo, você bateu muito forte, perdeu o controle. Você não consegue observar isso? Não, não tem nada emocional, eu acho que não. Aí eu achava que eles tinham vergonha de falar do mundo interno. Aí eu percebi, com o tempo, que eles realmente não sabiam o que acontecia internamente. Aí quando eu comecei a incluir um pouquinho de meditação na aula, comecei a olha como que vocês estão muito tensos, olha como que você está agora, olha teu corpo, o corpo expressa as emoções, veja, respira, ó, foca a mente, a terra. Aí fui vendo as instruções de meditação que tem de você aterrar o corpo, respirar, focar o olhar, pelo olhar você vê como está instável a mente, e incluindo aquilo no movimento, no treino, na expressão, está muito tenso o teu golpe, solte, ó, concentre, mas atenção plena, relaxado e focado, não só focado e tenso, relaxamento e foco. E são instruções da meditação. E eu fui percebendo que isso estava dentro das próprias instruções, dentro do Wing Chun. Talvez numa origem passada tenha essa influência taoísta, budista, e eu comecei a ver que eu não estava vendo algo novo. É como se eu estivesse desempoeirando algo que sempre teve ali, como foi criado, talvez, né, dentro disso. E eu comecei a descobrir mais o Wing Chun, né, nessa arte, e vendo isso, e como que isso vai chegando dentro disso, né. E eu comecei a ver que uma coisa estava intrinsecamente, não era separada da outra, essas instruções, né. Só que como vinha essa bagagem de mente da meditação do budismo, era muito clara, as instruções que eu recebi, ela facilitava eu decifrar melhor esse mundo, né. Aí eu comecei a incluir isso nem sei se eu comecei a incluir porque consciente, porque não tinha mais separação de mim, da minha linguagem. Não tinha como eu fazer algo diferente. Eu não conseguia mais separar a aula de Wing Chun, porque as coisas eu vi que não estavam separadas, né? E como eu tinha a linguagem clara, aquilo foi indo. E eu percebi que foi tendo mudanças nos alunos. Eles começaram a ver, eu senti na hora muito medo. Eu senti raiva, vontade de revidar. E eles começaram a olhar para o mundo interno deles e entender o processo interno. Por exemplo, teve um aluno que era o mais avançado e chegava nos sparrings e ele travava, assim, alguns alunos mais novos apertavam ele. Eu falei, mas ele é melhor na técnica, mas ele tá tendo aperto, né? Daí eu lembro que eu pressionava ele, vamos, pô, você é o mais velho, você tem que, não pode não passar vergonha, né? Aí um dia eu sentei com ele, ó, vamos fazer uma aula particular, temos que ver, não pode ser o cara que treina mais e tá apanhando sempre, entendeu? Tipo, o que acontece, né? Você é tão bom na aula, nas técnicas, quando chega no sparring, você é o mais velho, mais avançado e pô, alguns alunos que nem são tão bons estão te apertando ali. Aí um dia a gente sentou, ó, não vamos fazer aula hoje, de técnica nenhuma. Eu vou passar um pouco de meditação. Vai ficar aqui, vai ser uma hora de aulas. Aí fui falando com ele. Sentamos, vimos como que ele ficava, vamos fazer isso. Aí paramos agora, vamos conversar, quero entender você mais. Ele falou, o que você sente? O que acha que pode te travar na hora dos sparrings, do combate? Daí ele me falou, você me faz muita pressão. Por eu ser o aluno mais velho, eu me sinto muito cobrado em ter que ser o melhor. Então eu fico muito tenso. E aí, como eu me cobro demais, já naturalmente, e você ainda me cobra e fica em cima, eu fico angustiado e nervoso mais. Aí eu pensei, nossa, a culpa era minha, né? Mas ele conseguiu identificar. Aí eu falei pra ele, ó, não se preocupa mais. Vai como uma diversão. Vamos brincar de luta, ser alegre, divertido, e tá tudo certo. Então me perdoa por te pressionar. E aí ele começou a mostrar o nível que ele tinha, entende? Ele era melhor que todos. Então, assim, então entende como um aspecto trava, mas se a gente não tem esse olhar do mundo interno, a gente não consegue desobstruir um obstáculo emocional que está travando. Que às vezes não é só ele treinar mais,
ele já treinava bastante. Faltava algo. E isso que tem dentro, que essas práticas contemplativas, que a gente chama, né, ou de meditação, ela vai trazendo essa ferramenta que pode ajudar, né? Às vezes, em algum momento, tem uma ideia de experimentar com algum lutador, ou lutadores, ou alguém, para ver como que isso funcionaria ali, né? Porque parece, o que meditação vai melhorar em luta? Mas os samurais praticavam, entendeu? Só um dia eu ganhei uma espada de samurai e eu pensei, nossa, não era fácil essa época, né? Que ela cortava, assim, né? Eu falei, nossa, eu teria medo, assim, né? De lutar com isso aqui de verdade mesmo, né? Estavam preparados para morrer, né? Lidar com essa mente, lidar com esse desapego, de estar presente, de ver. Não tem essa realização como no samurai, mas o próprio professor falava, assim, que acreditava que muitos samurais tinham realizações mesmo na meditação, assim, para ele poder estar pronto para lidar com algo da morte. E isso não era só técnica, né? Era um treinamento da mente, né? Para finalizar aqui, deve você poder perguntar, um amigo meu, conheci não muito, né? Um japonês, conheci em São Paulo, não lembro o nome dele. Ele treinava, não lembro qual o nome, técnica de espada. A gente estava conversando sobre isso, fiquei questionando ele, assim, não lembro qual que era a linhagem, que é mais tradicional, assim. Não era. Aí ele falou para mim, contou uma história que era assim, que eles tinham. Ele disse que não tinha isso escrito, eu queria isso escrito até para poder mostrar, mas ele me falou. Era mais ou menos assim, que eu estava querendo as comprovações de que realmente o treinamento da mente, da meditação, melhoraria a habilidade marcial, né? Vendo algum. Aí ele me disse que tinha um grupo que ficava o dia inteiro treinando técnica de cortar, né, com a espada. Não lembro se cortava o bambu, que cortava, e treinando a técnica. E tinha um que eles ficavam praticando mais a meditação. E menos técnica. Diz que o corte da espada de quem praticava a meditação era sempre superior a quem treinava só técnica. E eu não sei como que eles ligam isso no corte, não tenho muita habilidade, mas é como se fosse uma precisão que vem do estado mental. Ele falava que só quem meditava mais conseguia chegar naquele corte, e quem só treinava técnica não chegava naquele nível, né? Então é interessante assim de ver, né, isso daí. Então eu fui vendo essas conexões, e eu fui vendo que às vezes a mente que os alunos foram transformando, os que foram praticando, a técnica deles foi mudando também. Então é nisso, assim, na minha experiência, um pouquinho de responde, meio que eu juntei as duas coisas, mas se isso responde um pouquinho assim, né? Responde, responde sim. É interessante porque isso é muito falado, né, no meio marcial, né? A questão da Aham, meditação, a filosofia sim, e tal, mas isso é pouco visto em prática, sim, entendeu? Poucos instrutores, poucos professores conseguem, pelo menos hoje em dia, mostrar isso no dia a dia, na aula, né? E você é um dos poucos que eu vejo que conseguiu colocar isso em prática, né? Ter esses resultados. Ah, diante disso, eu queria que você divulgasse para o pessoal, falasse como é que as pessoas te acham para poder treinar com você, entrar em contato com a tua escola, até mesmo participar, aham. eu sei que agora no final do próximo mês o seu mestre vai estar aqui no Brasil, as pessoas que querem participar, até mesmo onde é que vai ser o seminário, fala um pouco para a gente como é que as pessoas fazem para entrar em contato com você. Sim. Então, eu tô morando agora atualmente em Florianópolis. Antes da pandemia eu viajava mais, vários lugares, até ficou aberto a convites também, né? Mas eu tô morando aqui, né? Dou aula em dois locais aqui em Florianópolis, quem mora no bairro Campeche e no bairro Trindade, mas eu tenho uma escola que é uma sala que eu fixa, né? Só que eu só dou aula no bairro Campeche, tenho aulas ali. Então podem me encontrar, né, no meu Instagram, gil.vivecananda, né? Pode me mandar mensagem, inbox, coisas assim, né? Também, o que precisar. Agora a gente está abrindo um Instagram da ProWest Brasil, né? Então, logo a gente vai divulgar também ProWest Brasil. Aí lá também a gente vai divulgar as escolas que tem, os grupos que tem, onde que a gente tem aula. E aí a gente vai trazer agora, né, o Sifu Semil, que ele é, né, meu mestre de Wing Chun e de eskrima. A gente está trazendo ele da Turquia nos dias 25 e 26 de maio, né? Nos últimos final de semana do mês de maio. A gente vai trazer ele para Florianópolis para dar um seminário de Wing Chun e de eskrima também, né? Aí lá a gente vai divulgar com todos os detalhes e tal. Aí quem tiver interesse, né, de abrir inscrições
né? E daí a gente vai tudo vendo as formas de participar, né? De quem quiser, e sempre qualquer dificuldade a gente conversa, assim, quem tem vontade, né? Talvez até a gente está pensando, vou conversar com ele, como ele vai descer na quarta-feira, vai chegar do Chile, que ele vai dar um seminário lá, dia 21 de maio, por São Paulo. Eu estou pensando se a gente faz alguma coisa com ele em São Paulo de noite e depois vem sexta para Florianópolis. Eu estou pensando ainda assim, vou conversar com ele ainda assim, talvez de 21 ou de Escrima, que tinha bastante gente que tinha conexões, né? E esse ano também eu estou dando aula também de Escrima, com a autorização dele. Eu sempre treinei desde o começo, mas como focado muito no 21, eu achava que era muita coisa para mim, cuidar das duas coisas ao mesmo tempo. Né? Desse ano ele me autorizou, eu também dou aula, comecei a dar aula também de Escrima e dou aula do 21, né? Até a Escrima, né, vem do René Latosa, a linhagem dele, que é um mestre filipino, que deu o título de mestre para o Sifu Semil, né? Então a gente segue essa linhagem, né, da Latosa Escrima, assim, que vem para ele, né? Então vai ser isso um pouco, vocês podem me encontrar em Florianópolis, também, às vezes eu posso viajar, posso dar as aulas também tanto do 21 ou da Escrima, dentro do aspecto do contexto da ProES, mas também posso fazer, às vezes, alguns movimentos, alguns workshops no sentido da arte marcial e treino da mente, né? Como eu fui convidado por muitos centros budistas, às vezes, de fazer essa conexão, onde a gente pratica meditação, aí eu pego coisas específicas do Wing Chun, que a pessoa não precisa querer treinar Wing Chun, mas ela pode ser um praticante de qualquer arte marcial, que pode utilizar dessas ferramentas, dessa linguagem, para incluir na sua prática marcial também. Então eu tenho visto de como isso pode agregar esse treinamento, instruir e melhorar esse aspecto, né? Então aí pode entrar nesses contatos comigo pelo meu próprio Instagram ou no do ProES Brasil, que a gente acabou de abrir, e dos seminários também pode ser por ali, né? Então eu fico feliz por essa abertura, por esse convite do Thales, né? Posso falar ele, conheci ele, nossa, a gente fez um treino um pouco meio muito grande, né? Alguém muito hábil, muito humilde, então assim, agradeço eles e você ser aluno dele também, né? E tem muito respeito assim pelo pouco que a gente se conheceu como artista marcial, assim, né? Então tem muita admiração, assim. E tem a ver assim, tipo eu perguntei para ele mais sobre arte filipina, que ele é mais erudito. Eu estou entrando agora nesse mundo, né? Uma hora que se eu for para o Rio de Janeiro, quero fazer aula com vocês para aprender, né? Que é uma área assim, então assim, fico muito feliz com essa visão, né, que está vindo por você, vindo dele, desse aspecto da arte marcial, assim, né, dessa visão harmônica, da gente se apoiar, né, se fortalecer como artistas marciais, né, nesse caminho, em artes que às vezes também não são tão conhecidas, a gente se apoiar, né, nesse sentido. Também a gente divulgando também da ProES Brasil, que era ajudar da Budô TV, ou quando ele der seminários, ouvir livros que nem tinha visto lá direito, a gente se apoiar e se fortalecer como rede, né, o espírito marcial, com uma filosofia, assim. Então, eu fico muito agradecido e feliz, assim, né, desse convite, de conhecer você também. Então, agradeço vocês, assim, que possa ter muitos méritos, uma linguagem mais budista, né, que a gente possa ter muitos méritos, né, que isso possa florescer e possa beneficiar muitas pessoas, né, de variadas formas, assim. Então, isso é uma aspiração minha, assim, de coração, assim. Obrigado, professor Gil. Eu desejo mesmo Sim, a você que a Proes caminhe com as próprias pernas, vá adiante, abra sim, outros núcleos, mas principalmente não perca essa qualidade, esse sentimento de realmente engrandecer o espírito humano através da arte marcial, né? Não ser simplesmente uma escola de luta, que eu acho que sim, realmente não sim, é esse o propósito. Então fica aqui o sim, nosso agradecimento pelas suas palavras, pela sua predisposição em falar com a gente, e a sim, gente vai colocar os contatos aqui na descrição sim. e aqui passando no vídeo para as pessoas poderem entrar Ah, em ótimo. contato. Pessoal, esse foi o professor Gil Eanes, né? E quem quiser entrar em contato com ele, a gente vai deixar na descrição todos os métodos de contato. E fica aqui o nosso agradecimento. Professor, muitíssimo obrigado novamente. A gente se vê em breve aí numa próxima. Muitíssimo Muito obrigado, obrigado. então. Muito obrigado. É isso aí.